Começa agora o programa Brasil Café aqui no seu canal AgroMais e hoje nós vamos falar sobre como os aminoácidos influenciam o cultivo de café. O Brasil é responsável por 1/3 da produção mundial desse grão. Possui condições climáticas que favorecem seu cultivo, mas existem diversos cuidados que os produtores devem levar em consideração, que vão desde a análise do terreno até a prevenção de doenças específicas. Os aminoácidos exercem um papel importante para se chegar a um café de qualidade. O Brasil Café de hoje conversa com o Thiago Micheleto, gerente da divisão de agronegócios da Ajinomoto Fertilizantes. Thiago, seja bem-vindo ao canal AgroMais, é um prazer tê-lo conosco. O prazer é meu, Juliana. Obrigado pelo convite. Sempre é muito bom falar de café. Então, obrigado e espero que você tenha tomado seu café hoje. Eu ainda não tomei o meu café, Thiago. Eu acho que depois desse nosso bate-papo, eu vou reservar um tempinho para degustar com muito mais consciência o café aqui da TV. Então, vamos falar sobre o café brasileiro, de tanta qualidade, reconhecido nacional e internacionalmente. E você, como uma pessoa que trabalha auxiliando o produtor rural, colabora para a qualidade dos nossos grãos. Qual é a sua visão em relação ao café produzido pelo nosso país hoje? Olha, Juliana, eu tenho uma visão muito positiva em relação ao nosso café, né? Eu sou um grande defensor. Em alguns perfis sociais meus eu escrevo alguns artigos sobre isso, né? Sobre como os produtores, no geral e no Brasil, conseguem produzir cafés de excelente e extrema qualidade, né? E a visão minha é essa, que é muito possível ter cafés extraordinários no nosso país. A gente tem condição climática, a gente tem produtores que são muito bons para fazer isso, né? E eu acho que é questão só de encontrar esse material, esse café, e expor para o mundo, né? Então, essa que é a minha opinião, Ju. Tiago, você conhece inúmeros produtores do Brasil e de estados de destaque no país, como São Paulo, Minas Gerais. Qual é a sua visão em relação à qualidade do nosso café? O nosso país ele tem uma geografia propícia, o clima favorece mais. O que acontece com o nosso país que coloca a nossa produção de café como uma das melhores do mundo? Ju, quando você olha o clima de Minas Gerais, principalmente, né, onde se concentra a nossa maior área de produção, né, que varia ali em torno de 1 milhão de hectares, 1,5, né, depende da base que você usa. Você olha ali um relevo que ele permite mecanização, então a escala ela é possível. Você tem uma regularidade climática, então você tem uma condição climática de chuva, de temperatura, que ela é uma adequada para a produção de café. Você tem maquinários que permitem essa produção em larga escala, isso eu estou tratando apenas de Minas Gerais, tá? E quando em Minas Gerais, Cerrado, tá? Então, Cerrado ali, Patrocínio, Coromandel, quando a gente trata de Patos de Minas, né, que é essa concentração de cafés e que você tem uma produção em larga escala. Quando você vai para Araguari, por exemplo, você tem uma condição que é climática, que é muito favorável, e além disso você tem uma condição de irrigação muito favorável também. Então você tem uma produção ali que um potencial produtivo muito alto, ali em Araguari, por exemplo, que é porque eles, além de adotar todas as boas práticas de produção em termos de relevo, em termos de manejo, em termos de trato, eles também podem usar irrigação. Quando a gente vai para as regiões de serra, como, por exemplo, a Serra do Espírito Santo, quando a gente vai ali para a região de Manhuaçu, relevo montanhoso, que nem o pessoal fala, né? Planta com espingarda, colhe no laço, né? Essa região ela é muito favorável porque você tem altitude, né? Então você tem uma noite mais fresca, um dia mais quente, e isso favorece muito a produção. Então você tem diferentes produções e também diferentes tipos de café. Por exemplo, você vai ali na região da Alta Mogiana, né, entre São Paulo e Minas. É muito típico falar que o café de lá é mais floral. Quando você vai ali para a região do Centro-Oeste, Patos de Minas ali,
você acaba falando que é uma região de produção de café com aromas mais de couro, terroso, né? E quando você vai ali para o Espírito Santo, você tem um clima mais favorável para a produção de café mais frutado. Então, a gente tem, além de ter cafés excelentes, escala, e a gente tem diferentes tipos de café. Como no vinho. É como se tivesse um terroir para a produção, só que é para café, né? Então, é isso, Ju. Sua com o vinho, porque você atua justamente numa área que é de fertilizantes, de elementos químicos que ajudam o produtor a ter melhores resultados no seu plantio. E muitos desses fertilizantes têm aminoácidos, e esses aminoácidos, eles geram reações químicas que fazem com que o grão tenha uma qualidade maior. Como que isso funciona? Primeiro, vamos lá. Eu trabalho na Ajinomoto, né? É uma empresa que é líder mundial em aminoácidos, né? Então, a Ajinomoto ela tem toda a expertise em transmitir conhecimento e trabalhar nessas plantas. O que acontece? Toda planta ela produz naturalmente aminoácidos, né? Então, você vai me perguntar, por que, Thiago, então vou aplicar se a planta já produz esses aminoácidos, né? Que são moléculas orgânicas que dão origem a proteínas. A questão é, a planta não produz a quantidade que seria necessário para um determinado momento, não produz no momento que ela deveria produzir, e, eventualmente, a condição climática faz com que ela demande esses aminoácidos de forma mais rápida, né? Então, quando a gente aplica esses aminoácidos, o que a gente está fazendo? A gente está segurando ou garantindo que ela tenha um composto que, para aquela situação, vai atender a demanda dela, né? Então, um exemplo, tem um aminoácido chamado prolina. Esse é um aminoácido que a planta produz naturalmente para controle de estresse, né? Ele só que não produz na quantidade que ela deveria ou não produz no momento que ela deveria. O café, ele, vamos supor, ele, numa média, tá, diante de alguns trabalhos da Embrapa, mostram que o café precisa de 72 dias de seca, não corrido. 72 dias, que seria aquele período de entre safra, que a planta de café precisa não ter água. Aí você vai induzir ela a florescer. Legal, ela vai florescer, vai lá, beleza. Só que ela está estressada. Pensa, você passou, é como se fosse uma pessoa que passou 2 ou 3 dias sem água, meu, ela vai estar desgastada, vai estar toda acabada a planta, né? Quando a gente trata com prolina, o que a gente faz nesse momento pré-florescimento? A gente faz com que a planta tenha a condição de eliminar os radicais livres, que foram aqueles compostos que foram formados durante esse período de estresse. A gente faz com que ela tenha um melhor uso, um uso mais eficiente da água, que esse é um dos fundamentos da prolina. E aí, o que eu posso fazer? Posso ter até 16% a mais de retenção de flor. E aí, o que o produtor acaba ganhando nesse momento, né? Retenção floral, retenção de fruto, né? E aí, maior produtividade, por exemplo, né? Então, cada aminoácido vai ter um funcionamento. E esse, por exemplo, foi o funcionamento da prolina, né? Então, cada situação, em cada momento do ciclo, você vai ter um tipo de aminoácido que vai funcionar melhor ou um momento para aplicar, né? Então, é mais nesse sentido, tá? A gente pode ficar um dia inteiro falando sobre cada aminoácido, como colocar, mas é mais nesse sentido. A gente pode até trabalhar outro exemplo se você quiser, Ju. Sem dúvida, é interessante porque nós temos tempo, o programa aqui é para esclarecer todas essas questões para os nossos telespectadores e para os produtores em específico. E como que esse produtor vai escolher o tipo apropriado de aminoácido para a sua plantação? Se ele é um pequeno produtor ou ele é um grande produtor, também tem a questão do café orgânico. Quais são os critérios para ele decidir e comprar o fertilizante com o aminoácido mais propício para a sua lavoura? Tá. Como eu te falei, né? Toda planta ela vai produzir aminoácido, toda planta precisa de aminoácido, né? Vamos pensar assim: a gente aduba uma planta porque ela tem demanda de nutrientes, né? Só que ela não tem só demanda de nutrientes, ela tem demanda de aminoácido também. Ela pode recolher os nutrientes do solo da mesma forma que ela pode produzir os aminoácidos. Então, a gente, em qualquer classe ou nível de produtor, você pode trabalhar com aminoácidos, né? Então,
um produtor pequeno, vamos usar um exemplo ali de um produtor da região da Alta Mogiana, que teria uma área bem pequena, 5 hectares, né? E aí ele vai fazer uma poda, todo ano ele faz uma poda, e ele quer que a planta se recupere mais rápido, né? Então, a gente tem um aminoácido chamado arginina, a gente vende ele, né? A Ajinomoto Fertilizantes tem ele dentro de um produto chamado aminoarginine, que tem esse aminoácido em sua composição. E aí o que acontece? A gente vai aplicar esse produto durante a safra. Entenda que a safra, vamos supor, vai durar ali de outubro, novembro, até meados de abril, vamos supor, que é um período onde teria chuva e teria uma condição climática mais adequada. Esse produtor vai aplicar esse produto, principalmente ali durante os períodos de outubro e novembro, para quê? Porque a arginina, ela tem o seguinte funcionamento: ela ajuda a crescer raiz e ela ajuda a planta a estimular os ramos vegetativos. Preste atenção, eu vou explicar. Estimulou o ramo vegetativo. Legal. Ela teve um impacto no fruto? Teve impacto no fruto, sim. A arginina ajudou o fruto a crescer, ficaram frutos maiores, acumulou um pouco mais de açúcar, vai trazer uma bebida mais adocicada, mas até então a gente não viu o grande benefício da arginina. O produtor vai lá, ele vai podar, depois ele vai colher ali em meados de julho, agosto, ele vai podar aquelas plantas depois da colheita, e aí ele vai perceber uma diferença da área que foi aplicada a arginina e da área que não foi aplicada. Por quê? Na área que foi aplicada a arginina, como os ramos cresceram mais, ele vai ter mais nós produtivos para um novo ciclo, né? Então, o que a gente vê? Que a arginina que foi aplicada lá atrás, ela refletiu para um próximo ciclo, aonde aumentou o número de ramos, e aí no próximo ano você reduz aquele caráter do café de bianualidade. E para um produtor que é pequeno, nessa região, por exemplo, da Alta Mogiana, nossa, é fantástico, né? Porque você reduz um pouco a bianualidade, você aumenta a produção no ano seguinte, e aí, nossa, o produtor fica muito feliz. Agora vamos tratar de um produtor de alto potencial ali em Patos de Minas, né? Ele tem muitos, vamos supor, ali você tem uma condição de potencial biótico, que a gente chama, né? Que seja uma condição onde favorece o desenvolvimento de pragas e doenças. Tem uma praga ali que é terrível. Nossa, tá louco. Tem uma praga lá que é o bicho mineiro que é terrível. Então, esse é Sim, um né, alto... Thiago? Nossa Senhora, ali tem... Tá louco. Então, ali você tem uma situação onde o potencial biótico, ou seja, a condição para pragas e doenças é muito alta. O produtor precisa de um auxílio para controlar essas doenças. A gente pode fazer isso com aminoácido, que seria AminoPlus, que é um produto que ele tem um caráter complexante, ou seja, eu posso aplicar ele junto com um fungicida e ele vai se ligar, por ser uma molécula orgânica, vai se ligar no fungicida e vai facilitar a translocação e movimentação desse fungicida dentro da planta, favorecendo o controle de algumas doenças. E isso, em grande escala, favorece muito o produtor. Então, nossa, o produtor fica muito agradecido por ter um controle um pouco melhor. Aí você tem, por exemplo, a ferrugem, né, Mileia vassatrix, que é a ferrugem do café. Você favorece o controle dessa doença, aumenta a área foliar, aumenta a captação de açúcar, aumenta a taxa fotossintética, né, produção de açúcar, aumenta a doçura do grão. Então, você impacta diretamente a característica de doçura no grão. E aí tem um fator que não é muita gente que olha isso, faz análise disso, mas é muito legal. A planta é que nem a gente, né? A gente come muito açúcar, aí uma parte a gente gasta energia, outra parte vira barriguinha, né? Vira gordura. Interessante. O café também tem gordura, né? Tem lipídio. Se você permite que ele acumule açúcar, ele vai transformar uma parte desse açúcar em lipídio. E aí, quando você vai na cafeteria, e lógico, né, tendo uma torta adequada, tá? Você vai na cafeteria e você olha aquela crema adequada, você vai lembrar de mim, puxa, esse produtor pode ter utilizado aminoácido que garantiu que a planta tivesse um pouquinho mais de açúcar, que fez um pouco mais de lipídio, e aqui está uma crema maior que vai segurar mais aroma dentro do meu café. E aí, olha como que as coisas vão caminhando, né? Então, tem uma Bem diversidade de interessante essa uso. comparação e fácil para nós compreendermos melhor. É verdade, você estava falando aí, eu já estava imaginando e a gente guarda as informações com mais facilidade quando tem essas oportunidades de comparação. Mas continua, Thiago, continua. Então, tem
vamos supor, tem esse exemplo, né? Aí vamos para ali para a área de venda nova do imigrante, por exemplo, né? Você tem uma lavoura e o produtor, se você já chegou aí nessas regiões de serra, tem aquelas montanhonas, todas Conheço assim? algumas regiões de Minas e de São Paulo, conheço. Tá. Então, é terrível. O produtor ali, para andar, meu, a coxa da turma é dessa palagada, assim, né, meu? O pessoal ali tem que subir montanha, descer montanha, colher, aí é terrível. Então, você imagina o retrabalho que eles não têm de ter que plantar uma muda ali, né? Então, pensa assim, eles vão fazer uma lavoura e o que implica em produtividade, um dos fatores que implica em produtividade é a quantidade de plantas por hectare. Então, ele vai ter ali de 3.000, 4.000 plantas, dependendo do sistema. E aí, vamos supor, ele plantou a área dele, ele teve uma área que ele foi fazer algum replante, e aí algumas mudas não pegaram. Agora, aí imagina, ele vai ter que voltar na área com uma muda, aquele saco de muda nas costas, meu, dá um trabalho que assim, é terrível para eles, né? A gente pode trabalhar com alguns aminoácidos, como o ácido glutâmico, por exemplo, que é presente no nosso produto, que é o Amino Plus. E esse produto, esse ácido glutâmico, o que ele faz? Ele garante o melhor aproveitamento do nitrogênio. Então, explicando, né? O Sim. nutriente de maior necessidade da planta, no geral, né, é o nitrogênio. Lógico, todo tem sua importância para o de todos, mas uma grande quantidade, aquele que ajuda ela a crescer, é nitrogênio. A planta tem todas as aptidões para absorver naturalmente aquilo, só que, meu, eu tenho que garantir que essa planta vai crescer e vai se desenvolver. Pensando que eu não quero voltar naquela área para replantar. Eu fazendo um tratamento com o Amiorgan, que é um produto da linha, que tem ácido glutâmico, e tem toda uma composição focada no fornecimento de nitrogênio, e eu adicionar junto com isso o Amino Plus, que é um produto também que tem ácido glutâmico, eu vou garantir que essa planta tenha um melhor e um maior aporte de nitrogênio, que ela se desenvolva de maneira mais rápida e ela tenha condições de se estabelecer mais rápido e com maior qualidade. E aí eu evito o replantio, acelero o processo produtivo, porque a planta vai se desenvolver mais rápido, e aí ela vai ter uma formação melhor, e aí isso daí gera um grande benefício desse produtor, né? Aí, vamos supor, a planta cresceu, né? E aí eu vou vir de novo com aquele aminoácido que é a arginina. Eu vou tratar a planta com essa arginina. Para quê? Para que ela tenha um maior desenvolvimento de raiz, a partir disso, maior captação de nutriente, e a partir disso, maior desenvolvimento. Chegando mais próximo do final do ciclo, muitos produtores acabam não tendo a informação de que muito sol gera um problema para a cafeicultura, que é a escaldadura. A planta de café, ela pode chegar na periferia dela a mais de 70 graus. Você imagina como se a gente tivesse com febre de, sei lá, 40 graus. A periferia da planta do café pode chegar a essa temperatura. Isso devido Isso é muito prejudicial, então, para o café, e nem todos os produtores sabem disso, têm essa consciência. Eu acho que todos sabem. Eu acho que assim, o produtor, no geral, é um profissional muito. Ele tem muito conhecimento. Eu sou formado, estudei bastante e não tenho nem metade do conhecimento de um produtor rural que trabalha todo dia com aquilo que tem. Eles são fantásticos. Assim, eu amo o produtor e se eu pudesse, cuidava de todos eles, assim, porque, meu, eles são profissionais fantásticos. E o que acontece? Eles sabem que aquela temperatura do café externa é muito alta. Eles sabem. E eles sabem que aquilo ali pode causar um dano, porque a planta, nesse momento, ela trava todos os processos. Ela não vai fazer fotossíntese. Ela vai fechar uma estrutura que chama estômago, ela vai se fechar para tudo, ela não vai soltar água, mas também ela não vai produzir energia. Ela está travada, ela não vai fazer nada. Então, nessa condição, o que eu tenho que fazer para a planta? Eu tenho que dar condição para ela manter a fábrica funcionando. Ou seja, eu tenho que dar condição para ela manter a fotossíntese funcionando. Uma alternativa é eu reduzir as taxas de estresse, eliminar radical livre e fazer com que ela tenha melhor uso de água. Quando eu falo de todos esses benefícios, eu estou falando de um aminoácido que é a prolina. A gente tem esse aminoácido dentro de um produto que é o aminoproline, né? E a gente pode aplicar nessa fase que está muito quente, fazendo com que a planta retenha mais água dentro do seu sistema,
E aí, quando ela voltar, né, ou quando ela reduzir a temperatura, ela pode voltar a ter aquele metabolismo tranquilamente, sem nenhum dano, né, ou com danos mitigados, né? E pensando nisso, vamos parar aí, né? Então, eu tive danos mitigados, tal, a planta se recuperou bem. Essa baixa quantidade de estresse que ela teve permite que ela não tenha que degradar uma enzima chamada polifenoloxidase. Nome feio, não liga para ele. É um Não liga, nome não liga. técnico que beneficia e muito a lavoura. Pronto. Não liga para o nome. O que acontece? A gente fez um trabalho aqui em Embrapa, que foi muito legal. Na verdade, eu vou até parabenizar o Rafael Irano, ele trabalha comigo, ele é responsável por esses testes de campo, né? E ele fez esse trabalho junto com a Embrapa. E o que a gente viu? Quando a gente tratou a planta com aminoproline, a planta não precisou degradar essa enzima, a polifenolexidase, e ela também teve energia para produzir essa enzima. Por que essa enzima é tão fantástica? Porque é ela que degrada os polifenóis, que são aqueles compostos que dão a astringência no café, que dão aquele sabor ruim no café. Então, quanto mais desse composto aí de nome feio eu tenho, melhor é a qualidade da bebida, ou melhor é o sabor. E eu só vou ter concentrações maiores dele se a planta, durante o ciclo, não tiver passado por estresse. Então, quando a gente fez esse tratamento com aplicação de aminoproline no café, a gente teve esse resultado. Acabou formando mais esse composto, que ele permite a degradação dos polifenóis, que causam um mau sabor, e aí você tem uma bebida que é muito legal. Então, lógico, você tem uma diversidade de outros manejos que são necessários a serem feitos, né? Controle de praga, controle de doença, né? Então, colheita do café assim, 70% do café que você toma é colheita, 50%, sei lá. Depende muito de como o produtor vai fazer a colheita. Mas você consegue ter incremento se você fizer um manejo adequado com aminoácido, né? Tiago, você costuma passar recomendações de boas práticas para os produtores junto com os dados técnicos relacionados aos fertilizantes? O que você pode compartilhar com o nosso telespectador que ainda não recebeu a sua visita, que não te conhece, mas agora você vai ter a oportunidade de ajudá-lo por meio do vídeo? Olha, Ju, assim, eu sou, como eu te falei, eu sou apaixonado por produtor, né? Então, se eu pudesse, eu ajudava todos, assim. Eles são pessoas fantásticas e se você tiver a oportunidade de visitá-los, trate com carinho, porque, meu, eles que carregam muito do que a gente come nas costas, né? Proporciona um café maravilhoso a toda a população brasileira. E eu acho que a principal recomendação que eu daria, e até nos materiais que eu escrevo, é a questão da qualidade, né, do capricho, né? Todo produtor tem possibilidade de fazer um café excelente. Parte desse princípio, todo produtor. Então eles têm que ter a base muito forte, a base ela é fundamental. Então, análise de solo não é perda de tempo, não é perda de dinheiro. Faça análise de solo, análise de folha, né? Tenha uma equipe muito bem capacitada em termos de manejo, então MIP, né, que é o manejo integrado de pragas. Tem alguém que faça lá, vai lá na lavoura, olha como está o bicho mineiro, como que está bacteriose, como que está ferrugem, né? Como que está, por exemplo, xantomonas, enfim, doenças que tem no café. Vai lá, tem uma equipe que esteja capacitada para lá avaliar as doenças, né? Não faça uso de produtos que, por exemplo, até foi proibido alguns produtos no Brasil, não precisa falar, mas faça uso de produtos que sejam adequados para a produção, né? Então, que não causem problema para o meio ambiente, né? Que permitam o controle adequado de suas pragas e doenças. Faça uma adubação sempre com muito carinho, né? Então, assim, isso daí é tudo base, né? Isso é tudo base. Se a base estiver bem feita, e aí todos eles têm capacidade de fazer essa base, todos eles têm capacidade de fazer, porque é só ajustes na produção, aí sim você pode começar a incrementar, e aí sim eu faço uma recomendação muito forte para o uso de aminoácidos,
porque ele vai ter um incremento produtivo muito interessante, né? Isso, para encerrar, Tiago, deixa o site, endereço de redes sociais e outros contatos que o nosso telespectador pode ter mais informações, por favor. O nosso site é o www.ajinomotofertilizantes.com.br. Lá vai ter um campo de contato. Se preferirem, podem enviar um e-mail direto para o fertilizantes@br.ajinomoto.com, e também a gente recebe mensagens por lá. Então, seriam esses dois principais caminhos de acesso, tá? E aí, ou pela nossa rede corporativa do Facebook, ou LinkedIn, ou Instagram, que aí é só digitar Ajinomoto Brasil, que é fácil de encontrar. Tá ótimo, Tiago. Muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço você, Ju. Muito obrigado, viu? E este foi o programa Brasil Café aqui no seu canal AgroMais. Continue acompanhando a nossa programação e você pode acessar outras entrevistas do nosso programa entrando no nosso canal do YouTube. Até a próxima!